A fase em que o amor morre em silêncio não começa quando duas pessoas param de se falar. Ela começa muito antes, quando ainda existe conversa, ainda existe presença, ainda existe rotina. É nesse ponto que tudo parece normal por fora, mas por dentro algo já está se desfazendo. O mais perigoso dessa fase é justamente o fato de que ninguém percebe. Não há explosões, não há grandes brigas, não há cenas dramáticas. O que existe é um esvaziamento lento, quase imperceptível, que vai corroendo o vínculo por dentro. A mulher ainda está ali, ainda responde, ainda participa, ainda sorri em alguns momentos, mas algo nela já não está mais totalmente presente. E isso acontece porque o amor feminino não morre de repente. Ele se cansa. Ele se desgasta. Ele se frustra até não sobrar mais energia para continuar tentando. Antes de chegar a esse ponto, ela tentou. Tentou de verdade. Tentou explicar o que sentia, tentou mostrar o que precisava, tentou dar sinais de que algo estava errado. Ela falou sobre a falta de atenção, sobre a falta de presença emocional, sobre a sensação de estar sozinha mesmo estando acompanhada. Cada tentativa era uma forma de dizer eu ainda me importo. Cada conversa era um pedido silencioso para que o outro mudasse, para que o vínculo fosse salvo. Mas quando essas tentativas encontram sempre o mesmo muro, algo começa a quebrar dentro dela. Não é orgulho, não é frieza, é exaustão emocional. O cérebro feminino aprende rápido quando a dor se repete. Ele começa a entender que insistir só aumenta o sofrimento. É aí que surge o primeiro sinal invisível do fim. Ela para de insistir, para de repetir as mesmas queixas, para de explicar o que já explicou 1000 vezes, para de esperar que dessa vez será diferente. E para quem está do outro lado, isso parece maturidade. Parece que finalmente ela aceitou as coisas como são. Parece que os conflitos diminuíram. Parece que a relação ficou mais leve. Mas essa leveza é falsa. Ela não vem de um acordo. Ela vem de uma desistência interna. O amor não desapareceu ainda, mas a esperança começou a morrer. E quando a esperança morre, o amor não consegue sobreviver por muito tempo. A mulher nessa fase ainda sente, ainda se importa, ainda se machuca. Mas ela aprendeu que demonstrar isso não gera mudança, só gera mais frustração. Então ela começa a se fechar, não por vingança, mas por autoproteção. Ela reduz a intensidade dos sentimentos, não porque quer, mas porque precisa. O corpo dela entende que se continuar se entregando da mesma forma, vai continuar se machucando. Então ela começa a criar uma distância emocional. Ainda está presente fisicamente, mas já não se expõe como antes. Já não compartilha tudo. Já não se abre. Já não se vulnerabiliza. Porque vulnerabilidade sem segurança vira ferida. Esse é o momento em que o amor começa a morrer em silêncio. Não há alarde. Não há despedida. Só há uma mudança interna. Ela passa a observar mais e falar menos. Analisa atitudes em vez de palavras. Já não acredita tanto em promessas, porque aprendeu que palavras não pagam dívidas emocionais. O outro, muitas vezes, não percebe nada. Acredita que está tudo bem porque não há mais cobranças. Mas o que ele não sabe é que quando uma mulher para de cobrar, é porque já não acredita mais que algo vai mudar. E quando a crença acaba, o vínculo começa a se desfazer. Ela começa a investir menos. Menos carinho, menos esforço, menos presença emocional. Não porque deixou de amar, mas porque entendeu que amar sozinha é insustentável. O amor precisa de retorno para continuar vivo. Quando só um lado luta, o outro se desgasta. E o desgaste não faz barulho. Ele vai se acumulando até que um dia já não sobra força para lutar. Nesse ponto, ela ainda está ali, mas o coração já não está mais totalmente dentro da relação. O mais cruel dessa fase é que ela ainda tenta se comportar como sempre. Ela ainda é educada, ainda é respeitosa, ainda cumpre o papel dela. Mas por dentro algo já mudou. Ela já não espera muito. Já não cria grandes expectativas. Já não imagina futuros. Ela começa a viver mais no presente porque pensar no futuro dói. Pensar no futuro lembra tudo que ela já sonhou e que não aconteceu. Então ela evita. E evitar também é uma forma de se desligar. Quando o amor começa a morrer em silêncio, a mulher entra em um modo de economia emocional. Ela passa a poupar sentimentos. Não se entrega totalmente, não se envolve profundamente, não se expõe demais. Porque ela aprendeu que quanto mais investe, mais dói quando não há reciprocidade. E essa poupança emocional cria uma barreira invisível entre ela e o outro. Uma barreira que não se vê, mas que se sente. A conexão fica mais rasa. As conversas ficam mais superficiais. Os momentos juntos perdem intensidade. E o outro começa a sentir que algo mudou, mas não sabe explicar exatamente o que. Essa fase é tão perigosa porque parece calma. Não há conflitos, não há brigas, não há drama.
Mas por baixo dessa calma existe uma decisão sendo construída. Uma decisão silenciosa, lenta, quase inconsciente. A decisão de parar de lutar. A decisão de se proteger. A decisão de não esperar mais nada. E quando uma mulher chega nesse ponto, o fim já começou, mesmo que ninguém ainda tenha ido embora. Ela ainda se importa, mas não se envolve. Ainda gosta, mas não se entrega. Ainda está ali, mas já não está inteira. E isso muda tudo. Porque amor pela metade não sustenta uma relação. Ele apenas adia o fim. Você pode achar que ela ficou fria. Que ela mudou. Que já não é a mesma. Mas o que aconteceu foi que ela cansou de se machucar. Cansou de esperar. Cansou de tentar sozinha. A fase em que o amor morre em silêncio é a fase em que ela ainda está, mas já começou a ir embora por dentro. E o mais triste é que muitas vezes, o outro só percebe quando já é tarde demais. Quando tenta se aproximar e encontra alguém que já não responde emocionalmente. Não porque não sente, mas porque não se permite mais sentir da mesma forma. Porque sentir para ela passou a significar dor. Essa é apenas a primeira parte desse processo. Porque o amor não morre de uma vez. Ele passa por estágios. E esse é só o começo. A partir do momento em que ela entra nessa fase de economia emocional, tudo dentro dela começa a mudar, mesmo que por fora nada pareça diferente. Ela continua cumprindo seus papéis, continua conversando, continua participando da rotina, mas algo fundamental já não está mais ali. A espontaneidade, o brilho, a vontade genuína de se entregar. Isso acontece porque o cérebro emocional dela já fez uma associação muito clara: amar daquela forma dói. E quando a mente aprende que algo dói, ela tenta evitar, não por raiva, mas por sobrevivência. Ela começa a observar você com outros olhos. Antes, ela via potencial. Via quem você poderia ser. Agora, ela vê padrões. Ela percebe o que se repete, o que não muda, o que sempre a frustra. E essa percepção é devastadora para o vínculo, porque o amor feminino se alimenta da ideia de crescimento, de evolução, de reciprocidade. Quando essa ideia morre, o sentimento começa a enfraquecer. Não porque o carinho desapareceu, mas porque a esperança de um futuro diferente foi perdida. Ela não fala mais tanto porque já falou demais. Ela não reclama mais porque já reclamou tudo o que tinha para reclamar. Ela não pede mais porque já implorou emocionalmente mais vezes do que gostaria de admitir. E cada vez que nada mudava, uma parte dela se fechava um pouco mais. Até que um dia ela percebe que não vale mais a pena se abrir, que se abrir só gera frustração. E então ela para. Esse parar é o verdadeiro início do abandono emocional. Não é quando ela sai. É quando ela deixa de investir. O investimento emocional é o que mantém uma relação viva. Quando ele acaba, o relacionamento entra em estado de morte lenta. Ainda existe por fora, mas já não pulsa por dentro. Ela passa a aceitar coisas que antes não aceitaria. Não porque concorda, mas porque já não tem energia para lutar. E essa aceitação é muitas vezes confundida com maturidade. Mas, na verdade, é resignação. É o momento em que ela diz para si mesma: é isso que é, e não vai ser diferente. E quando uma mulher aceita isso, ela começa a se desligar da versão de você que ela acreditava que existia. Ela para de imaginar o futuro, para de planejar, para de sonhar. Porque sonhar dói quando não se acredita mais que vai acontecer. Então ela vive no automático, vive no presente, cumpre o que precisa cumprir, mas não constrói mais nada emocionalmente. Essa fase é tão silenciosa que muitas vezes você só percebe quando tenta se aproximar mais, quando tenta puxar uma conversa mais profunda, quando tenta recuperar algo que já existiu, e encontra uma parede invisível. Ela responde, mas não se envolve. Ela escuta, mas não se abre. Ela está ali, mas não está disponível. E isso confunde, porque ela não está sendo rude, não está sendo agressiva, não está sendo distante de forma óbvia. Ela apenas não se entrega. E a falta de entrega é o sinal mais claro de que algo já morreu por dentro. O amor feminino precisa de segurança emocional para existir. Quando essa segurança se perde, o sentimento entra em modo de defesa. E o modo de defesa é o silêncio, a contenção, a frieza aparente. Mas por trás dessa frieza existe uma história longa de tentativas, frustrações e dores não resolvidas. Ela não acordou um dia decidindo parar de amar. Ela foi perdendo o amor aos poucos, a cada vez que se sentiu ignorada, a cada vez que se sentiu sozinha, a cada vez que sentiu que estava pedindo demais por coisas que deveriam ser básicas. O amor não acabou. Ele foi se esgotando. E quando ele se esgota, o que sobra é uma mulher cansada. Cansada de lutar, cansada de explicar, cansada de sentir. E quando uma mulher cansa de sentir, ela se fecha. Ela constrói um escudo emocional. Um escudo que a protege,
mas que também impede qualquer reaproximação real. Essa é a fase em que você ainda acha que há tempo, mas para ela, o tempo já passou. O que resta agora é apenas o processo de desligamento. O mais perigoso nessa fase não é o que ela faz, é o que ela deixa de fazer. Ela deixa de tentar, de insistir, de se importar no nível que se importava antes. E isso cria uma ilusão muito cruel. Tudo parece mais calmo, menos conflitos, menos discussões, menos crises. Mas essa calma não é paz, é desistência. É o momento em que ela para de investir porque já não acredita que vale a pena. E isso muda completamente a dinâmica entre vocês. Antes, ela reagia. Agora, ela apenas observa. Antes, ela se machucava. Agora, ela se protege. Antes, ela se importava tanto que doía. Agora, ela se importa tão pouco que não dói mais. E quando não dói mais, é porque algo muito profundo já foi desligado. Ela não quer mais provar nada. Não quer mais convencer você de nada. Não quer mais lutar por algo que sente que só ela quer manter vivo. O amor precisa de dois. E quando um carrega tudo sozinho por tempo demais, uma hora ele solta. Muitas mulheres entram nessa fase sem nem perceber conscientemente. Elas só sentem um vazio crescendo. Uma indiferença estranha. Uma vontade de ficar sozinha, mesmo estando acompanhada. E isso é o sinal mais claro de que o vínculo emocional já foi rompido internamente. Ela ainda pode sorrir, ainda pode conversar, ainda pode estar presente. Mas isso é comportamento. O sentimento já não está mais ali como antes. E quando o sentimento vai embora, o comportamento só demora um pouco para seguir. E então chega o momento em que ela começa a se desligar da sua imagem. Ela já não projeta você no futuro. Já não pensa em planos a dois. Já não imagina envelhecer ao seu lado. Ela começa a imaginar a própria vida sem você. E isso, para o cérebro emocional, é o começo do fim. Quando uma mulher chega nesse ponto, o término já aconteceu dentro dela. O que falta agora é apenas o mundo externo acompanhar o que já se resolveu por dentro. É por isso que quando ela finalmente vai embora, muitas vezes você sente que foi do nada. Mas não foi. Foi o final de um processo longo, silencioso e doloroso que você não percebeu enquanto ainda havia tempo. A fase em que o amor morre em silêncio é a mais perigosa porque não faz barulho, não grita, não ameaça, apenas apaga. E se você está ouvindo isso agora, talvez não seja sobre culpa, mas sobre consciência. Porque entender esse mecanismo muda tudo. Muda como você vê as relações. Muda como você entende o silêncio. E muda como você enxerga o momento em que alguém para de lutar. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu entendi. Se inscreva no canal. Deixe o like. Porque entender o que acontece antes do fim é o primeiro passo para não repetir o mesmo erro de N.